Fala, meu irmão, tudo na santa paz do nosso Senhor Jesus? Seja bem-vindo aí ao nosso canal, Deus Quem Sabe. E mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e para falar algo ao seu coração e ao meu coração e ao nosso coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja mais do que bem-vindo, inscreva e nos ajude a multiplicar o nosso canal, a nossa palavra, o evangelho para chegar para mais pessoas. E aquilo que a gente tem observado, que muitos cristãos têm feito uma conta muito errada. As pessoas, quando falam sobre bênção, sobre aquilo que ganha, aquilo que busca de Deus, normalmente as pessoas acham que ela tem que dividir aquilo que é seu com outras pessoas. Eu tenho que dividir o meu valor financeiro, eu tenho que dividir a minha casa, eu tenho que dividir o meu carro, eu tenho que dividir o meu tempo, eu tenho que dividir isso e dividir aquilo. Se você faz uma conta dessa na questão da divisão, a gente começa a observar, quando você vai para a Bíblia, você começa a observar que Deus, hora nenhuma, trata com os seus através da divisão. Jesus chegou até a terra e começou a mostrar de uma forma mais prática aquilo que é a matemática de Deus. Qual que é essa matemática que Jesus nos deixou bem claro? Ele deixou bem claro a relação de nós multiplicarmos. Então essa que é a conta verdadeira da multiplicação. A gente bem lembra daquele episódio quando Jesus estava no meio de uma multidão. De repente chegou uma criança com um cesto e ali tinha alguns pães e alguns peixes. Vamos colocar aqui uma conta. Vamos pensar que tem 3 peixes, 3 pães. Vamos supor, para ficar fácil a matemática. E vamos pensar que tivesse ali 1000 pessoas. Como que nós iríamos fazer essa divisão? Nós podíamos dividir o seguinte, pegando o peixe, cortando por pedaço, ou o pão, e começar a se dar um pedacinho para cada um. Ninguém seria saciado com aquele pedacinho. E outra coisa, quem era o dono, vamos pensar assim, quem possuía aquele bem, ou seja, aquele garoto, ele não ia se sentir tão confortável. Porque se ele tinha aquela quantidade, com certeza depois de dividir, ele estaria no prejuízo. Não é verdade? Mas a gente vê que a ocasião não foi essa, a situação não foi essa, o cenário que Jesus proporcionou não foi esse. Ele proporcionou um cenário totalmente de multiplicar aquilo que já tinha. Então ele orou e pediu para que Deus colocasse mais naquele cesto, e esse mais se multiplicou de tal forma que todos ganharam uma proporção que satisfaz aquela situação para cada um, ok? Todos ali receberam a porção por igual, e aquele que tinha a matéria-prima, que tinha o cesto, ele teve uma quantidade muito maior do que quando ele chegou. Então a gente começa a perceber que quem tem a bênção, quem recebe a bênção, quem tem ali a matéria-prima, ele não pode reter, porque uma vez que ele retém, ele vai simplesmente deixar, vai dificultar, essa não é bem a palavra, mas ele vai impedir, talvez essa também não seja a palavra, de Deus proporcionar para mais pessoas aquilo que ele já possui. Vamos dar um exemplo aqui na igreja. O pastor ele é um grande, se ele não é, ele deveria ser um grande multiplicador. Então ele leva o evangelho, ele abastece as pessoas de informação, de Deus, de estudo, de conhecimento, para que aquelas pessoas, uma vez cheia, faça o mesmo. E aí eu te pergunto, quem que é o maior beneficiado de tudo isso? Saiu alguma coisa da vida do pastor? Saiu virtude. E o que Deus fez? Porque ele não dividiu, ele não tinha 100% de conhecimento, agora retém, agora ele começou a ficar com 50%, com 40% de conhecimento. Não, ele continua não só com 100%
de conhecimento, mas devido a ele ter multiplicado esse conhecimento, ele teve que estudar, ele teve que buscar de Deus, ele teve que jejuar, ele teve que orar, ele teve que fazer leitura, ele teve que ir para a Bíblia, ele teve que fazer vários processos que isso, olha só, que isso, presta atenção, que isso multiplicou os seus conhecimentos. Aquilo que ele sabia há um ano atrás, hoje ele sabe muito mais. E as pessoas do qual ele abençoou, amém? Através de Deus, essas pessoas também puderam fazer as mesmas coisas e cada uma não tem só aquilo que recebeu do pastor, e sim muito mais. Então essa é uma das coisas mágicas do Evangelho, umas coisas fantásticas do Evangelho que a gente só alegra. Tá lembrado lá da parábola dos talentos? Quando alguns ganharam as proporções e aquele que não só enterrou, mas aquele que guardou, ou aquele que fez o quê? Não foi dividido, e sim multiplicado. Aquele que multiplicou, ele foi o quê? Ali naquela parábola, elogiado. Ele foi elogiado. E essa matemática, ela tem que fazer parte do nosso coração, da multiplicação. Então multiplica o que você tem, multiplica a sua vida, multiplica o seu amor, multiplica o seu conhecimento, multiplica tudo que você tem. Multiplica, multiplica. Deixa Deus te usar nessa matemática santa da multiplicação. Deixa Ele usar. Às vezes a gente quando vai na questão financeira, as pessoas acham que ele ganha 100% de salário da sua renda e ele tem que dividir, e nessa divisão ele tira 10% e dá, oferece ou entrega para a igreja, ok? Aí ele fica num prejuízo, porque ele fica com 90%. Ah não, isso é muito ruim. A gente vê aquele que é dizimista fiel, aquele que entende isso como divisão, aquilo que eu tenho, eu abençoo porque Deus ele me proporciona isso. Você sabe que aqueles 90% se torna 100, se torna 200, se torna mágico no mundo espiritual de uma forma fantástica que você não sabe nem explicar. Da mesma forma que aquele garotinho não soube explicar a quantidade de peixe que ele chegou e a quantidade de peixe que ele estava saindo, e mesmo assim proporcionou para todos. E assim é a nossa vida como um todo, a nossa vida conjugal, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, a nossa vida em todos os aspectos. Então entenda e ore a Deus sobre a matemática da multiplicação. Busque de Deus a respeito disso. Senhor, eu quero ser um multiplicador nessa terra, de virtudes, de bênção, de alegria, de felicidade, de abraço, de aperto de mão, de bênção de Deus. Amém? Amém? E que Deus trabalhe no seu coração, trabalhe no meu coração, trabalhe nos nossos corações. Aleluia. Obrigado pela oportunidade que você está nos proporcionando de ter chegado até esse vídeo, ouvido, visto, e eu creio em nome de Jesus, também faça o mesmo. Multiplique esse vídeo. É uma das formas também, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço.